Bom dia, bom dia. Que delícia começar o domingo já encontrando vocês aqui. Bom dia, Givanilma. Bom dia, vão chegando. Oi, Edu, bom dia. Vamos chegando aqui nesse espaço de compartilhamento de saberes. Eu tenho o prazer e a honra de estar aqui nesse grupo na UI Superfoods, que tem esse propósito também de compartilhamento de saberes. Oi, Derek, bom dia. Gracinha, Ateliê, Mama, bem-vindos. Hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial, um amigo querido, que se chama Fabiano Gomes, um professor, um mestre, um mentor. E eu quero dizer para vocês, como eu estava falando antes, que é uma alegria estar trabalhando com a UI Superfoods, que é uma empresa, uma startup que tem o propósito de regeneração das florestas e de produzir alimentos regenerativos. E eu encontrei um link muito bem-vindo, muito positivo entre o meu caminho de autoconhecimento, autodesenvolvimento e o caminho da UI Superfoods. Então, eu estou aqui também realizando o meu propósito, porque eu percebi que tem tudo a ver a regeneração da biodiversidade nas florestas com a minha própria regeneração interna, a biodiversidade que existe dentro de mim, que existe nas cidades. Então, acho que essa é uma base de crenças que precisa ser transformada dentro de cada um de nós para a gente poder aceitar e produzir biodiversidade nas nossas vidas, nas florestas. Então, é uma base de abertura e de aceitação. O Fabiano já chegou. Eu acho que eu vou chamar ele, gente, porque tem muita coisa para a gente aprender com o Fabiano Gomes. Deixa eu achar aqui o meu amigo, o professor Fabiano Gomes. Que delícia. Bom Oiê, dia! bom dia! Tudo bem? Tudo ótimo, que alegria começar o domingo com você aqui, amigo. Tô muito Bem-vindo. feliz. Deixa eu ajeitar minha luz aqui no meu. Vamos nos ajeitar, vamos nos ajeitar. Sabe que essa semana eu dei uma entrevista para um Hum, documentário sobre a TV brasileira. Eu senti agora de trazer isso. E a gente está aprendendo essa nova maneira de encontro, né? Isso é uma coisa que todos nós estamos aprendendo. Então, assim, o encontro sempre tem esse ajuste técnico, mas a conexão energética já existe, né? Antes do encontro virtual, ela já deixa eu está mostrar meu. nas Ó, o nossas meu. vidas. Mostra aí, Aí, ó. seu Tem estúdio, né? aqui o meu. O notebook, mais uma tela, um ring light, os microfones, tem vários, né? Porque se falha um, tem outro, e ainda tem as câmeras para acompanhar o que está acontecendo aqui na escola. Tô no, tô Ai, no Fabiano, que Mission maravilha. Control aqui. Pois é. Então, acho que você já trouxe aí um assunto que pode ser o início, que eu quero aproveitar bastante esse tempo com você. Uma hora é muito pouco para te explorar, no bom sentido. E Sempre no aí você bom pode. sentido. Claro. E aí você pode falar desse seu centro de estudos aprofundados. Eu sou testemunha, como eu até coloquei no post lá na minha página, eu sou testemunha desse processo de transformação que a sua escola, seu centro de aprofundamento pode trazer na vida de cada um, porque é sempre cada pessoa que faz a escolha de se transformar, né? E linkando com os processos e com o aprofundamento que você traz através da sua escola,
eu quero trazer um dado que eu acho bem interessante para a gente também colocar nesse início de conversa, que é o seu processo de transformação, né? Porque eu tenho percebido que todo mestre, toda pessoa que inspira outras pessoas, todo mentor, passa pelo processo de transformação, continua vivendo essa transformação, e aí, através desse exemplo pessoal, através dessa busca, vai conseguir inspirar as pessoas. Então, assim, quem não passou pelo processo não consegue inspirar ninguém. É isso que eu tenho visto. Então, conta aí como é que foi esse Verdade. início. Como é que foi esse início, assim? O que foi que te tirou de uma zona de conforto para entrar nesse caminho da autotransformação até chegar ao ponto de ser mentor, de ser mestre, de ser professor? Como é que foi esse caminho? Nossa, a gente vai precisar de umas 5 horas. Assim, essa pergunta, eu disse por onde eu começo, né? Eu, eu sou, eu sou fã dessas. Uma das formas que eu tenho de dar uma desligada no cérebro é assistir sériezinhas. Eu adoro séries, adoro TV, enfim, filme, tudo relacionado. Eu fui, vou começar respondendo. Eu era muito tímido, Ingrid. Tímido, 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 tímido de ir na frente das pessoas e chorar no colégio. Eu não conseguia falar. Quem me conhece hoje diz que eu estou mentindo, né? E esse processo começou muito tempo atrás, e porque eu estou indo lá atrás, eu vou fazer o link com a série. Porque eu fui ator, né? Fui atormentado, né? Fui ator. Tipo a atriz, né? Tristeza lá de casa, né? Eu fui ator, atormentado durante 8 anos. Comecei no colégio muito cedo, eu tive a sorte de estudar no colégio alemão, que valorizava muito as artes, então tinha aula de música, aula de teatro, história da arte, e, e, e entrei, claro, eu era muito tímido e me apaixonei por uma menina que entrou no teatro. Entrei no teatro, tomei um chute, mas o teatro seguiu. O namoro não aconteceu, mas me namorei pelo teatro e foi uma das grandes mudanças iniciais na minha vida nesse trabalho de autoconhecimento, foi ter me dado conta que a forma com a qual nós nos colocamos no mundo é fundamental. E a arte tem disso, né? Juntar o conteúdo e a forma, ou seja, a arte entrega a forma de uma maneira sublime. Então, esse meu trabalho de autoconhecimento começou, eu tenho essas duas lembranças, uma foi o karatê, eu comecei com 8 anos de idade, que foi uma das coisas que também me ajudou a lidar com a timidez, com a autoestima, e o teatro foi outra. Então essas duas coisas, a arte marcial e a arte cênica, foi lá atrás, 1988, onde começou essa caminhada de autoconhecimento. Eu tô com 40, vou fazer 43 agora em seguida, estou com 42, então essa busca, essa inquietação, eu brinco, a falta de talento junto com uma inquietação e uma curiosidade interna foi o início dessa busca do autoconhecimento. E aí, o que eu falei da sériezinha? Eu lembrei que o Sheldon Cooper assistia Big Bang Theory, uma sériezinha que eu gosto muito, né? Ficou, acho que 11 anos no ar. Ele foi ensinar física para Penny. Quem não assiste não vai lembrar, mas ele foi ensinar para uma amiga física e ele começou assim. Era uma noite de verão na Macedônia. Queria começar a estudar física, começando por Aristóteles. Então, tu me perguntou como começou esse trabalho de autoconhecimento. Nossa, eu vou ter que voltar lá para a origem da vida, onde eu comecei a história. Então, eu tenho uma lembrança muito clara de vários momentos de uma inquietação de ser muito, muito pequeno para aquilo que eu queria fazer. Eu lembro que eu fui no colégio, isso foi antes ainda, primeira série, tinha 6 anos de idade. Eu sempre fui uma criança muito gentil, era gordinho, para não dizer gordo, né? Eu era gordo, muito fofinho, muito sinestésico, muito amoroso com todo mundo. E eu, por algum motivo, sofri bastante bullying assim no colégio, no início da vida, assim. Mas a primeira vez eu voltei para casa muito triste, mas são meus amigos.
O amigo não pode fazer isso com o amigo. Então, esse impacto, esse sofrimento inicial da desilusão com os amigos que me trataram mal, foi o que me fez, foi o primeiro estopim, uma busca de autoconhecimento, porque eu vi que eu não tinha têmpera nem força para dar conta. Já tinha muito, com 6 anos me dei conta que eu não ia dar conta do que a vida ia me trazer se eu não endurecesse por um lado. E aí o caminho de ser um algodão doce, uma criança fofinha, acabei por fazer todo um caminho de vestir a armadura, de me endurecer, de fortalecer, de ir para o extremo oposto. Eu, em algum momento da vida, virei o oposto do fofinho, eu virei um porco-espinho. Não, ou seja, me endureci muito, fui para o outro extremo. E considero que agora, considero que esse ciclo terminou pelos 40 e poucos, assim, 40. Tô nessa transição, né, de resgatar a mãe, resgatar a minha mãe, faleceu aos 43, mas de um resgate matriarcal, assim, dos valores femininos, da sensibilidade, mas como foram muitos anos de endurecer-se, resgatar essa essência sem ficar bundão, né? Como diz aqui, não é ficar infantil, mas resgatar essa essência agora com uma forma mais antifrágil, inclusive para quem estiver nos assistindo, eu vou dar uma palestra aberta na próxima quinta-feira sobre esse valor que é a antifragilidade, que é além da resiliência, né? Porque autoconhecimento sem resiliência ninguém sobrevive, né? Então, essa caminhada, a resiliência, lembra do conceito da resiliência? Sofrer pressão e se esticar e voltar ao estado anterior sem perder a forma original. Não é isso que autoconhecimento nos proporciona. O autoconhecimento nos proporciona, sim, a resiliência, mas que quando a gente volte, a gente não volte para o estado original, a gente volte evoluído. Que a pressão da vida nos torne um carvão que vira diamante, ou seja, que eu vou me transformar em algo belo e não simplesmente voltar a ser carvão. Eu não quero ser carvão, não vou ser aquele fofinho, ingênuo, mas resgatar essa essência bonita que eu perdi, em algum momento eu perdi. Ela está lá, eu sinto ela, mas eu sinto que o meu coração está relaxando de novo. Então eu pulei lá dos 6 anos de idade para os 42, mas a origem foi a dor. Teve uma dor e várias dores na caminhada, porque quem é muito fofinho e muito sinestésico, né, sofre muito, né, e sofrer com a dor empática, né, eu sou muito empático, então eu sofro as minhas dores e as dores do mundo. Então, essa caminhada de autoconhecimento, ela passou lá no início da vida por me encontrar com a arte, com a música. Eu sou baterista, enfim, tento, né, ser baterista, percussionista, dancei muito tempo, né, dei aula, isso para quem não sabe, dei aula de dança há muito tempo. Então, gosto, isso acho que tu nem sabia, Eu não né? sabia. Eu dei aula de dança bastante tempo, eu dava aula de karatê, olha o paradoxo, na mesma época eu dava aula de karatê e aula de dança. Então essas duas coisas, aparentemente paradoxais, elas estão na tensão do autoconhecimento, né? Então, o feminino e o masculino, Shiva Shakti, o positivo e o negativo no sentido de energia, de polaridade. Então, essa caminhada lá atrás, dessa busca, dessa tensão de conseguir se manter forte nessa tensão entre os dois extremos, é o que talvez agora, sei lá, eu brinco que a primeira parte da vida terminou, pelos primeiros 40, né? O primeiro terço da vida, tem mais 2 terços para frente, então esse próximo terço até os 80, eu acho que vão ser os mais intensos, me sinto pronto, né? Me sinto tendo ficado duro e flexível de tal forma que eu tenho. O que eu fiz? Eu fiz direito, fiz psicologia, sou faixa preta de karatê, andei a cavalo, toquei bateria, dancei, morei na Alemanha, morei na Inglaterra. Eu fiz muita coisa e sempre tinha esse drive. Então, me perguntou da história. Sempre tive um drive de uma inquietação, uma curiosidade, uma inconformidade
com, com as minhas... Sempre me senti muito pouco capaz ou muito pequeno para causar as transformações no mundo que eu gostaria de causar. Então eu venho nessa busca de me tornar capaz, de ter... Sim. É uma zona de uma zona lindão, uma zona de conforto bem desconfortável, né? Pá! Graças a Deus. É por isso, é por isso Até me que deu você calor aqui, vou saiu. tirar meu casaco. É isso. Fabiana, é muito lindo ouvir você falar e, amigo, a gente realmente atrai assim pessoas que têm uma vibração similar à nossa, porque eu também tive essa história da timidez que chega a maltratar, assim, né? Que causa dor, a não conseguir se comunicar. E assim como você, quando alguém lê meu primeiro livro e fala, meu Deus, você sofreu tanto com a timidez, não acredita que hoje eu fico tão à vontade na comunicação. Mas eu percebo que somos pessoas, e nem todo mundo é assim, é importante dizer. Cada pessoa tem seu tema, sua questão a ser trabalhada na vida. Mas a gente é um tipo de pessoa onde a comunicação é uma questão vital, é uma questão importante. Assim, eu reconheço como se a gente fosse mesmo semeadores, né? E nesse momento, semeadores de novas ideias, porque olhando você falar sobre esse seu processo de transformação, eu percebo que é o processo de transformação da família humana, que é justamente vir da natureza, óbvio, né? Vir das florestas, ter essa conexão profunda com a mãe natureza, com o nosso útero primordial, se desconectar dessa mãe, né? E assumir um masculino, um aspecto masculino um pouco distorcido, mas que foi necessário para nos fortalecer, para encontrar nosso poder de cocriação, de materialização, de realização. E agora sim, a gente está chegando como família humana. Eu percebo isso também na minha vida individual e olho que você está nesse processo agora de encontrar esse equilíbrio, de deixar agora florescer o feminino dentro de homens e mulheres, que é a capacidade de regeneração, de renascimento, de acolhimento. Então, assim, finalmente a gente está chegando num ponto onde a gente não é endurecido, a gente tem a força suficiente e a capacidade de acolher a diversidade, de acolher o diferente dentro da gente, não é nem fora, assim, de acolher todos os nossos dons, né? E tá nessa harmonia, tá dentro de um equilíbrio, né? Onde a gente é capaz de sentir as dores do mundo, como você disse lindamente, sem cair, sem sucumbir com isso. Muito pelo contrário, sentir as dores do mundo e transmutar essas dores dentro da gente. Eu percebo que é como a gente também pode contribuir na nossa família humana, né? Através do processo de autotransformação. Então, fala um pouco sobre os seus métodos, que não são métodos rígidos, são métodos abertos, de investigação interna, de autotransformação. Como é que você conduz as pessoas nesse caminho que você mesmo tem trilhado? Legal. Deixa eu só fazer um convite para o pessoal que está nos assistindo. Ó. Toca o dedo no aviãozinho ali, tem um aviãozinho embaixo, e compartilha com a galera nosso bate-papo aí para ter mais gente, para a gente nos assistindo. Só entrar, aperta no aviãozinho e manda até parar. Daí, acho que dá para mandar umas 30 pessoas. Então, quem está assistindo, manda para os amigos para a gente seguir a conversa. Pois sabe que é interessante perguntado. Eu recentemente não sei se fiz as pazes, não sei se é bem isso, mas com um método científico. Né? Porque eu fiz mestrado aqui no Brasil, fiz um mestrado na França, e eu sempre fui muito criativo, muito artístico, e senti durante o processo de mestrado, que foi um processo isso é a Roma, latim, que foi bem duro para mim, foi espetacular, foi fundamental, mas de entender o processo investigativo. Eu entendia de uma maneira mais criativa, eu sou professor do The Rose Method, eu sou karateca, eu tenho a disciplina, mas a questão de me tornar um pesquisador
né? Porque isso tornar um pesquisador no sentido amplo, né? Das pessoas, de mim mesmo. Quanto mais excelente, quanto mais disciplinado for o método, mais profundo a gente vai. A ideia não é enrijecer, mas uma busca de excelência, assim, não, é como a arte, né? O que os grandes artistas, pintores, por exemplo, têm em comum? Uma disciplina acima da média. Não é botar tinta de qualquer jeito. Se é de qualquer jeito, é pensado para botar de qualquer jeito. Estou vendo a pintura aí atrás de ti. O É traço meu pai. então tu imagina, o traço é cuidado, a excelência, o cuidado, a obsessão quase com o traço, com a palavra, a escritora, o cuidado com a palavra, porque o método, seja qual for, ele deve gerar efeitos. Né? Então, se eu vou fazer uma investigação, se eu vou fazer uma meditação, se eu vou fazer um exercício de mindfulness, se eu vou cuidar do meu corpo, eu posso ter flexibilidade nas escolhas, mas quanto mais disciplinado e profundo for, mais efeito eu tenho. Não adianta agora, eu nunca pintei, vou pegar uma aquarela e vou pintar um quadro igual ao do teu pai, não vai acontecer. E mesmo que eu tenha o dom, eu vou precisar colocar disciplina naquele dom. Vou precisar colocar profundidade, excelência, quase que uma obsessão para aquele dom que eu recebi ele se torne em algo no estado da arte. Então, qual é para quem quer começar, bom, trabalho de autoconhecimento, eu brinco, né? Se fosse fácil, chamava miojo, né? Não é fácil. Então, autoconhecimento não é para amadores, porque implica, como o Joseph Campbell diz, eu vi o Henrique entrando aí, que é um fã do Campbell também, os tesouros que você busca estão nas cavernas que você tem medo de entrar. Então, começar, né, e encarar o medo do sucesso, né, Ingrid, para falar do teu livro, né? Então, Uau. e se der certo, você está pronto para dar certo? Para dar errado a gente tá, porque a gente dá muito mais errado do que certo, né? Porque a vida é assim, a gente vai errando até acertar. E se der certo, eu estou pronto para isso? Então, como que eu sugiro e como que eu faço, tá? O meu trabalho de autoinvestigação e de ajudar as pessoas a investigarem a sua própria vida. Primeiro, eu alerto que autoconhecimento, o método de autoconhecimento, até eu uso lá o diálogo socrático, né, de botar a pessoa frente a frente com ela precisa saber que ela vai ter que olhar para a sombra também. Então eu faço uma conscientização, eu alerto, olha, você tem certeza? Eu pergunto, você realmente quer começar? Olha, você vai ter que encarar a sua própria sombra. Então, dentro desse método que é super flexível, o primeiro passo é dar-se conta. Então, como que é o ciclo, tá? Primeiro, nós somos inconscientes incompetentes, ou incompetente inconsciente. Ou seja, a gente é ignorante ou burro mesmo para várias coisas e não sabe disso. Por quê? Porque faz parte da história, eu não sei tudo. Só que daí eu começo a dar errado, eu começo a me relacionar com as pessoas, aí tenho minhas decepções, começo a correr, seja o que for, você pode levar para qualquer coisa. E aí você se dá conta, não sou tão bom quanto eu imaginava, ou eu preciso aprender. Daí eu me torno incompetente e inconsciente, consciente. Eu me dou conta que eu preciso aprender. A tomada de consciência é o primeiro passo do método, seja qual for. O método de autoconhecimento é dar-se conta. O segundo, a professora Chael Barcessar, no livro Uma Revolução Sutil, um livro espetacular, ela diz, primeiro é dar-se conta, depois é decidir. Eu preciso decidir. Nossa, eu me dei conta que eu não sei tanto, me dei conta que eu não sou tão bom naquilo que eu queria saber. Então eu decidi, nossa, vou atrás de alguém para me orientar, porque sozinho, primeiro que sozinho ninguém faz nada. Primeiro nada que vale a pena, na minha opinião, né? Sozinho é um saco, né? A gente tá vendo aí novas formas da pandemia, mas para um sinestésico tá distante é um desafio da vida, né? Então me dei conta. Bom, então eu vou buscar pessoas, mas pode ser através dos livros, pode ser vídeos, pode ser por inspiração, mas de regra os dons são ativados pelos nossos mentores. E são que passam pela nossa vida, que nos enxergam, porque ninguém enxerga o rótulo de dentro da garrafa, né? Então vai ter alguém que vai nos enxergar, e que vai nos tocar, e que vai despertar. Então,
Decidi, daí eu vou começar, daí eu vou escolher um, dois. Nem sempre a gente acerta o primeiro caminho. Agora, eu escolhi um caminho que me serve, escolhi um mentor que vai ser leal o suficiente para dizer o que eu não quero ouvir, porque o caminho do autoconhecimento também é um caminho de descobrir o prazer do obrigatório. Porque se eu só vou fazer o que eu gosto, só quem faz só o que gosta é a criança, né? É infantil. Uhum. Todo mundo só faz o que gosta. Eu só faria o que eu gosto. Agora, gostar do que faz é outra coisa. Porque se eu entendi que o meu caminho de expansão da consciência faz sentido, eu tenho que estar forte o suficiente para suportar aquilo que eu também não gosto, sem desistir. Porque as pessoas desistem. Primeiro empecilho a pessoa desiste. Então, o segundo passo do método de autoconhecimento, né, é decidir. Ok, decidi. E quando eu decido, eu começo a treinar. Vou treinar corrida, treinar leitura, treinar inteligência emocional, treinar o que você quiser, não importa muito, seja o que for que você quiser. E aí você vai treinar, treinar, treinar. Gentileza. Hoje eu gravei vários stories sobre gentileza. Gentileza se treina, gratidão também se treina, felicidade também. Tudo se treina. E aí você começa a treinar e você fica muito bom. Um músico muito bom, um pintor muito bom, um professor muito bom e assim por diante. E aí a gente está num campo que ainda eu chamo de competente consciente. Eu fiquei bom, mas eu ainda tenho que botar muito esforço nisso. Porque, não, se eu estou com a imunidade baixa, eu deixo de ser gentil com as pessoas. Se eu estou cansado. Não, eu tenho que fazer muito esforço para ser gentil. Eu já sou consciente, já sou competente, mas se as condições de ser da CNTP mudam, o meu hábito antigo volta. E aí que a arte marcial me ajudou a me moldar muito também, né? Porque você continua treinando, continua treinando, continua treinando, continua treinando, e aí o seu instinto muda. Você para usar uma linguagem, né, tecnológica, o backlog muda, né? A gente muda o software, a gente muda o código-fonte, e aí você passa a ser competente inconsciente. E aí você age dessa forma, com gentileza, com abertura. Né? Só que isso, você vai perguntar, mas como é que esse método aberto é que cada pessoa, o Albertinho falou assim, cada pessoa é uma versão beta, é interminada, e a gente é a versão beta pro resto da vida. Cada pessoa, por mais que eu use o mesmo método, os métodos de artes cênicas, os métodos de pintura, os métodos de autoconhecimento, eu trabalho com o The Rose Método, que é um dos tantos métodos de autoconhecimento, tem que ser aberto. Porque cada pessoa é um universo. Então, para começar, hoje o pessoal medita com app, né, faz coisas muito. Eu acho que para quem está começando, dá para começar por qualquer lugar. Agora, se a gente quiser se aprofundar, se a gente quiser se aprofundar, não dá para ser por aplicativo, não dá para ser sem tempo. Então, eu indico, se você quer começar um trabalho de autoconhecimento, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir a agenda. A Prof. Nath estava aqui. Fabiano, não estou conseguindo encaixar as tuas aulas. Você nem vai conseguir encaixar. Porque você não vai conseguir me encaixar em lugar nenhum, porque eu nunca me encaixei em lugar nenhum. Então, eu não sirvo para encaixe. Você vai abrir a sua agenda e vai priorizar aquele espaço. Sabe bem disso, né? Se tu não abrir espaço na agenda de qualidade, formal até, aí a gente junta a flexibilidade com a formalidade, ou você abre espaço de qualidade formal para autoconhecimento, ou seja, 2 vezes por semana para me dedicar a uma autorreflexão, ou não vai acontecer espontaneamente. Quantos monstros tu teve quanta disciplina tu teve que ter para ser atriz, para ser escritora? O teu livro não escreveu sozinho, não escreveu sem disciplina. Eu acompanhei o primeiro livro, tive a honra de, inclusive, ler o segundo de primeira mão, dar alguns feedbacks. Pô, disciplina, né, Fabiano? Eu não estou podendo fazer nada agora porque eu estou escrevendo tantas horas por dia. Então, conquistar, abrir o espaço na agenda é o primeiro passo para ampliar a consciência e para autoconhecimento. E se eu abro espaço, eu escolhi a disciplina. Se eu abrir espaço e se eu escolhi a disciplina ela é livre. Ou seja, o que dá sentido à liberdade é a disciplina escolhida. Então eu vou abrir, eu falei para a Nath esses dias, eu preciso de 1% do teu tempo.
Como assim? Porque as pessoas dizem que não tem tempo, né? Maior mentira da história. 1% do tempo são 14 minutos por dia. Um dia tem 1.440 minutos. Não é? 1% são 14 minutos. Isso dá mais ou menos 7 a 8 horas por mês. Então, se você quer ter disciplina de reflexão e leitura, e você começar a ler 14 minutos por dia, ao final do mês você vai ter lido quase 8 horas. Pô, 8 horas de leitura não é ruim, né? Não vou nem pedir para ninguém botar aí quanto tempo eles ficam botando, arrastando para cima no Facebook, no Instagram. Então nós temos tempo. A questão é priorizar o tempo, né? Alta performance e alta performance pessoal. Esse é o nosso assunto de hoje. E eu nem falei esse tema porque alta performance a gente tem a ver com autoconhecimento. Alta Sim. performance está diretamente relacionado com o autoconhecimento, porque eu preciso me conhecer. Porque se eu não entender por que eu estou fazendo o que eu faço, eu não vou ter alta performance. Sim. Porque eu quero ser um atleta olímpico, tá? Mas para quê? Se eu não entender por que eu estou fazendo isso, eu não vou ter força suficiente e a disciplina necessária para passar pelos dark moments. E não sei se vocês viram a história do Michael Phelps. O Michael Phelps entrou em depressão, quase se foi. O maior atleta olímpico, mas ele reencontrou o propósito e se tornou, né, nas Olimpíadas do Rio, um atleta ainda maior. Tá? Eu trabalhei com o Lyoto Machida, que foi campeão do UFC, lutou até essa semana. Atleta de alta performance, a lógica da alta performance dos esportes, para o ator, para o executivo, é a mesma. Se você não entender por que você está fazendo o que você está fazendo, você não vai conseguir chegar no estado de fluidez, no estado de flow, no estado em que você simplesmente permite que as coisas aconteçam. A questão é que nós vivemos na era do ligeiro, né? O Gilles Lipovitsky escreveu um livro chamado Da Leveza, e ele atribui grande parte dos problemas da atualidade à falta de profundidade que as pessoas têm. Falta de profundidade nos relacionamentos, nas leituras, no conhecimento. Porque como a gente está hiperconectado, a gente acaba sabendo quase nada de tudo. É. A gente Mas se não sabe. perde, né? Se perde porque é muita coisa. Por isso que eu e tu estamos aqui. Nós acabamos virando conectadamente, de formas diferentes, curadores de conteúdo. Curadores de boas conversas, curadores de coisas diferenciadas. Né? Então, porque nem todo mundo consegue estudar tudo. E não tem como. Sim. Por isso que a gente precisa ter pessoas que a gente confia, né? É. E aí, Fabiano, é isso aí, estudar tudo. Eu acho que o tudo que a gente precisa estudar em primeiro lugar é esse tudo aqui, né? Exatamente, Somos nós. exatamente. Somos nós, porque assim, a gente carrega, né? Na verdade, a gente tem todo esse conhecimento dentro da gente e estudar livros, estudar métodos, estudar para fora é conectar esse conteúdo que a gente já tem, que a gente já carrega. E saber o que a gente quer da vida, como você está trazendo, é o que vai nos dar força justamente para encarar nossas sombras, para entrar naquela caverna que a gente tem medo de entrar, para investigar esses nossos subterrâneos. Então, assim, eu percebo que encarar a sombra é o que vai nos preparar para encarar a luz. Assim, porque o poder da luz é muito maior. Assim, como você falou no início, né? O medo do sucesso, que é o tema do meu primeiro livro, e, enfim, como você investiga isso de uma forma tão brilhante, e brilhante é uma boa palavra aqui, encarar o nosso brilho pessoal, porque encarar nosso brilho pessoal, encarar nossa grandeza, exige, sem dúvida, que a gente saia da zona de conforto e desse estado infantil diante da vida, né? A gente tem sido bem infantil espiritualmente, porque a gente não se responsabiliza. Caramba, se eu quiser, Não, a gente abre aqui um leque absurdo, porque a gente não se responsabiliza por tudo que acontece com a gente. A gente está sempre achando que é alguém lá fora. Se não é alguém encarnado, é um Deus, é um diabo. Então, assim, não.
vamos parar com isso. Tudo que acontece na minha vida, sou eu que atraio, sou eu que provoco, sou eu que causo, porque é justamente esse o poder que eu tenho de transformação. Se tem um responsável lá fora por tudo que acontece comigo, eu estou entregando esse meu poder pessoal para essa outra pessoa, ou para esse Deus, ou para essa, enfim, esse azar, seja lá o que for. Então, a gente se responsabilizar pelo que acontece com a gente é assumir essa maioridade e é recuperar o nosso poder de transformação na nossa vida. E aí a gente vai criando uma base que, para mim, é essa base de estudo constante. Por exemplo, hoje eu não sei viver sem observar o que eu estou sentindo, sem observar a minha alteração de batimento cardíaco, de respiração, sem observar meu corpo. Você trabalha com o corpo, então eu acho assim fundamental a gente trazer o corpo para essa roda de conversa. Total. Porque assim, o meu corpo é o meu inconsciente coletivo. É uma loucura, porque assim, eu recebo as informações da minha ancestralidade e da família humana através do meu DNA. Tá tudo aqui. E da minha própria história, traumas, alegrias, tá tudo no meu corpo. Então, assim, meu corpo já é um primeiro canal de acesso a todas as informações e é um canal de acesso ao que eu estou sentindo agora, né? Então, quando a gente vê também uma família humana doente e essa doença energética se manifestando na matéria, como é um vírus, como é uma depressão, como é uma série de enfermidades, a gente percebe que a gente não acessa essa desorganização, essa desarmonia, quando ainda está num corpo sutil, quando ainda está num corpo energético. A gente não escuta nosso corpo, nosso coração e a nossa alma. Então, assim, essa investigação pessoal é a base, né? É a base da construção. E nunca para, nunca termina, nunca termina. Nunca para. E uma das... Eu só, enfim, estudo filosofia oriental há muitos anos, né? Eu recentemente, eu virei um nerd, né? Eu tô lendo o Antifrágil, terminei o Antifrágil do Taleb, e o Taleb disse que ele lia 30 a 60 horas por mês de leitura. Assim, eu brinco, eu não tenho recomendado as pessoas lerem mais. Para de ler. Se você me olha atravessado, diz, como assim para de ler? Não, não lê, porque se você começar a ler e ler vorazmente, você corre um risco sério de ter ideias próprias. Só que ter ideias próprias e pensar por si só é muito subversivo. Quem tem ideia própria vai para a cruz, vai para a fogueira, é apedrejado. É um risco gigantesco hoje nesse mundo VUCA, né? Você está falando sobre isso, volátil, incerto, complexo e ambíguo que a gente está vivendo. Pensar por si só, porque você vai apanhar. Até uma recomendação de leitura que eu passo para todo mundo é a Brené Brown. Tem um último livro dela, chama Coragem para Liderar. Sim. E ela, bom, tem no Netflix lá, o documentário dela, espetacular, sobre vulnerabilidade. E ela fala um negócio muito interessante, né? Diz, olha, a gente tem que ouvir as pessoas. Mas, não foi eu que falei isso, tá? Mas, o que ela diz? Tem muita gente que comprou assento barato na vida. E ela fala assento barato. São pessoas que nunca fizeram nada relevante, que não estudaram direito, que ficam lá atrás de uma tela no Facebook dando opinião sobre a tua vida. Dando opinião sobre a tua vida sem estar arriscando o pescoço contigo. E assim, ela disse, se você não está na arena junto comigo, tomando supapo e sangrando e suando, eu não tenho tempo para a sua opinião. Nossa, eu fiquei muito tocado com o que ela disse. Olha, ela chama o esquadrão do quadrado. Pega um quadradinho de papel de 2,5 por 2,5 e coloca o nome das pessoas que você vai realmente ouvir. Cerque-se de pessoas leais que vão te dizer, que vão te elogiar, mas que vão te dizer quando você está fazendo porcaria. Que vão ser gentis, mas que vão dizer as coisas importantes que precisam ser ouvidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é fundamental ao autoconhecimento.
Sucesso é acertar o alvo, maestria é acertar o alvo repetidas vezes. Só que a gente precisa do outro, a gente precisa do feedback do outro, precisa olhar para o resultado. E nós, né, como um veículo de autoconhecimento da Ingrid, eu como professor, nós temos uma responsabilidade gigantesca, porque a gente não pode, e isso foi, eu acho que é o aprendizado mais duro para mim como professor, com empatia, né, com que eu sinto muito a dor das pessoas, eu não me eximir de dizer o que tem que ser dito. E isso é muito difícil. Porque eu queria todo mundo, eu queria botar no colo, fazer carinho, abraçar. Eu não queria dar uma dura no meu, sabe, no meu aluno que está fazendo uma bobagem. Eu não queria chamar a atenção do meu amigo que está botando a vida fora e não está usando os talentos que ele tem. É difícil isso, mas eu não posso me eximir dessa responsabilidade. Então, nós, nessa caminhada de autoconhecimento, precisamos nos rodear de pessoas leais que vão dizer o que precisa ser dito com amor, independentemente do que aconteça. E isso é uma E você responsabilidade que a sabe, gente... Fale. não, você pode continuar, mas é um parêntese dentro disso que a gente vai atrair essas pessoas da verdade, né, que sabem dizer a verdade, no momento que a gente também começa a falar a verdade, a fazer essa conexão, esse alinhamento entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu digo, né? Assim, isso é inteireza, isso é estar inteiro no mundo, Congruência, né? né? E isso traz muita autorrealização, porque, caramba, eu não estou repetindo um discurso social, eu não estou repetindo um discurso de uma manifestação coletiva, eu estou falando o que o meu coração está pedindo para eu falar, né? Eu estou dizendo a verdade da minha alma. Então, assim, só vai se aproximar de mim, da minha vida, quem também vibra nesse lugar de falar a verdade, de ser verdadeiro, de buscar, inclusive, a própria verdade. Porque também, para falar a verdade, a gente tem que conhecer essa nossa verdade, né? E aí a gente volta para o autoconhecimento. Então, é só esse parêntese, assim, a gente vai atrair as pessoas que vibram na mesma frequência que a gente, né? E não se assusta, não se assuste, tá, gente, que está nos ouvindo. E tem vários alunos meus, estou muito feliz aí com a galera. Pô, estamos já com mais de 50 pessoas há bastante tempo aí. E sabe que eu vi pela primeira vez, eu li agora um livro do Kristin Neff, do Christopher Gerber, que são os grandes especialistas em autocompaixão e compaixão no mundo, estudiosos e tal, tem bastante estudo legal sobre isso, né? E tem um conceito no livro dele que eu li, e que foi a primeira vez que eu vi alguém escrever algo que eu sentia tão profundamente, que é o conceito chamado backdraft, que é um conceito que os bombeiros usam. Então, se assistiram séries de bombeiros ou entende um pouco de fogo, quando eles vão entrar numa casa que está pegando fogo, eles têm que ter muito cuidado, porque muitas vezes quando tu abre uma porta, o oxigênio entra e explode dentro. Né? Porque, então sabe, tá pegando fogo, então a entrada numa casa que está pegando fogo tem que ser muito cuidadosa, porque se eu entrar mal, eu posso causar muito mais mal do que bem. No sentido oposto, seria como estar na escuridão por muito tempo e sair da caverna. Se eu sair muito rápido, a luminosidade do lado de fora vai me cegar. Então, o oxigênio demais pode te explodir, o luz demais pode te cegar. Então, aprenda a dimerizar, né? Tá cansado, descansa, não para. O autoconhecimento é um caminho, muitas vezes, muito duro, mas não precisa ser sofrido. Porque o que é o sofrimento? O sofrimento é quando eu resisto à dor. Esse é o conceito que ele traz. Eu vou falar do backdraft. Então, as dores da vida são da vida, dor do crescimento, dor é do jogo. Mas dor não precisa ser sofrimento. Dor não precisa ser uma coisa negativa. A dor é a nossa amiga. Se eu estou fazendo um exercício e começa a doer, ela está me avisando, olha, vai com calma. Agora, se eu tô com dor de uma corrida, meu joelho começa a doer, e eu nego a dor, eu vou sofrer, porque eu vou me machucar feio. Então, quando que o sofrimento acontece na caminhada? Quando eu nego a minha dor em vez de acolher. Imagina se um amigo, uma amiga vem te contar uma coisa muito sofrida que está acontecendo com ela, com ele, e você, em vez de acolher aquela dor, começa a dar um monte de resposta. Ah, faz isso, faz aquilo. Ah, vai passar. Não, eu sei que vai passar, eu só preciso que você me ouça.
E nessa, é, e muitas vezes nessa ânsia a gente acaba gerando mais, ignorando a dor, eu causo sofrimento, tanto dos outros quanto o meu próprio. Então, se eu não abro espaço, vou chegar no backdraft, não me esqueci. Se eu não abrir espaço de vida para lidar com o sentimento, porque sentimento é causa, eu vou ser obrigado a aguentar e suportar o comportamento. Comportamento é sintoma, é resultado. Sentimento é causa. Então, nas nossas relações e nessa busca dessa caminhada de autoconhecimento, se eu não abro o meu coração para ouvir a mim mesmo e ouvir as pessoas à minha volta, o comportamento vai ser destrutivo, autodestrutivo ou exodestrutivo, destruir o outro. Então, eu preciso abrir espaços no coração. Só que o que acontece? Dos meus alunos, o que acontece? A gente começa a mergulhar, né? Fazer um trabalho de autoconhecimento, aprender a meditar, respirar, mergulhar. E aí começa a doer. Por quê? Porque são as dores do crescimento. Então, se eu estou cristalizado e eu começo a me abrir, relaxar para o conhecimento do mundo, é como se eu abrisse a porta. Estou aqui queimando internamente. Eu abro, se entrar muito oxigênio, pode explodir. Então, vai doer. Agora, se eu entendo que aquela dor é porque eu estou relaxando, porque eu estou ficando mais à vontade, eu aceito. E é o famoso aceita que dói menos. Então, quando eu começo a abrir o meu coração para o trabalho de autoconhecimento, mas eu estou aqui praticando, respirando, meditando, e aí está desconfortável, e muita gente desiste ali. Mas não tinha que estar sendo só bom. Disse, não, só bom é infantilidade de novo. Porque eu não quero que seja só a luz ou só a sombra. O próximo passo é a transcendência, é outra coisa, não é nem luz e sombra, é quando eu junto essas coisas, as polaridades. Só que a gente vive nessa coisa binária. Então, quando eu começo a me abrir, a luz começa a entrar, o oxigênio começa a entrar e vai gerar o desconforto. Agora, como eu administro o desconforto é que é a história. Então, diminui o ritmo, aumenta o ritmo, pede feedback, e aí o exemplo que ele deu, que tem filho, Gui, né? Para quem tem filho vai fazer muito sentido o exemplo, eu não tenho filho, só filhos cães e sobrinhos. Mas imagina aí que o seu filho, a sua filha, sei bem, né, Rodrigo? Eu sei, o Rodrigo foi meu mentorado, ele sabe bem que dói. Imagina que o seu filho pegou um gripão. E aí ele está 2 noites aí com febre de 39. Pô, sofrendo, eu tive febre de 39, de delirar, assim, é uma coisa muito louca. Você, fazendo nada ou fazendo tudo, a gripe vai passar de 7 a 12 dias. Não é isso, Rodrigo? Rodrigo é médico, se eu estiver falando bobagem, me corrige. Então vai passar, não é? Não tem um ciclo de gripe que passa. Então, agora, mas se ele está lá delirando, passando mal de febre, o que você faz? Não adianta fazer nada mesmo? Então eu vou deixar ele ficar sofrendo de dor. Não é isso que a gente faz, né? Então, a gentileza, esse trabalho de gentileza consigo mesmo, na caminhada do autoconhecimento com as outras pessoas, é tão fundamental, de compaixão, que não depende do resultado. Porque o resultado que eu quero na gentileza, e a gentileza é alta performance, nossa conversa sobre alta performance pessoal passa por aceitar e ser gentil consigo mesmo. Tendo autocompaixão, eu vou conseguir acolher aquela dor e a dor alivia. Então, se o seu filho tiver com febre, você vou deixar esse guri aí passando trabalho, tá sofrendo, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Em 7 dias essa gripe passa. Não. Não vou ficar aqui contigo. Eu vou acolher a tua dor. Ela não vai passar, mas tu não vai ficar sozinho. Sim. E aí, quando eu entendo que ninguém tá sozinho, que a nossa humanidade nos une, eu entendo que não existe o outro. Porque se tu estiver sofrendo, Ingrid, eu vou estar conectado, isso não é bom para ti, não é bom para mim, não é bom para ninguém. O que está na busca do alta performance pessoal? É compreender que o sucesso nos amigos nos fortalece. Que se as pessoas à minha volta estão bem com a minha presença, eu vou ficar bem. E que liderar é servir, não é ser servido. Daí eu saio da infantilidade, que eu acho que todo mundo tem que me servir, todo mundo tem que servir o meu umbigo, que as pessoas no mundo à minha volta estão aqui para me servir. Não, elas não estão.
Nós estamos aqui a serviço. E quando eu falo em gentileza, a gentileza tem um fim em si só. Porque gentileza não gera gentileza. Quem dera que gerasse. A gentileza só gera gentileza se eu receber a gentileza e devolver, tá? Se você fizer isso, porque imagina, se eu sou gentil com você, esperando um retorno, eu matei a minha gentileza. Se eu sou grato esperando um retorno, eu matei a minha gratidão. Então, se a Ingrid está chegando no apartamento dela, eu sou vizinho, ela está com compra de supermercado de um lado, cachorro do outro, está meio atrapalhada, falando no celular, eu simplesmente abro a porta para você e você entra, eu aliviei a tua dor. Eu fui gentil e aí terminou minha gentileza. Se a porta fechou e você não lembrou de agradecer, porque estava no meio de uma confusão, e aí eu vou brigar contigo? Se não, a minha gentileza tem um fim em si próprio, eu já aliviei a tua dor. Uhum. E ser gentil tem um fim em si próprio. Então, o que isso tem a ver com alta performance pessoal? Volta lá atrás. É o dar-se conta, é o decidir, é seguir em frente, buscando o resultado, mas sendo feliz com a caminhada. Eu, o Betinho, assim, tivemos uma discussão interessante. A felicidade é o fim ou é a caminhada? Por que a gente tem que sair desse mundo binário? Porque performance, propósito e felicidade não pode ser binário. Então, ser feliz e caminhar com sentido, para mim, é caminhar feliz na direção que me faz sentido. Porque a gente pode estar caminhando feliz indo para o inferno, indo para um lugar que eu não quero ir. Daí eu fico um bobo alegre. Já é bom, mas tudo bem. Eu prefiro ir para o inferno com gente legal do que para o céu com gente mala. Tá? Mas eu quero as duas coisas. Eu quero caminhar feliz com as pessoas que eu amo, mas eu quero que essa caminhada tenha sentido. Então eu não preciso esperar o resultado da minha medalha, o meu resultado do campeonato, para que eu me conecte com a felicidade. Eu quero buscar o sentido da vida, mas eu quero caminhar feliz já. Então, o autoconhecimento, quando a gente avança mesmo na história, a gente começa a sair dessa binariedade. Do bem e o mal, Sim. certo, errado, claro, escuro. A transcendência Fabiano, é outra coisa. Fala, pode, por favor, eu me Sim. engremei aqui. Não, mas é maravilhoso. Você está aqui para isso mesmo, para compartilhar aí tudo. Não, eu estou vendo primeiro que a gente tem ainda 8 minutos. Nossa. E é muito rápido, é impressionante. A gente tem que ter umas 3 horas, pelo menos. Mas, assim, dentro disso que você está falando, eu sinto de contribuir com 2 colocações, né? Que uma, quando você traz a coisa da dualidade, é que nós damos significado para as coisas. Então, assim, volta para essa base da destruição, que são paradigmas completamente equivocados, onde existe uma coisa ruim e uma coisa boa. Não sei se isso é ruim ou se isso é bom. Coisas que são ótimas para uma pessoa é péssima para outra. Então, assim, de novo, o que o meu coração acha disso? O que o meu corpo vibra? Esse corpo que é tão inteligente, que guarda a memória da humanidade e a memória da minha própria história, o que ele me diz? Como é que ele responde a um estímulo de alguma coisa, à aproximação de uma pessoa, a um acontecimento que eu estou vivendo? Nada tem um significado em si. Sou eu que dou significado para as coisas. A prova disso é que uma mesma pessoa pode provocar amor e provocar ódio. Então, eu também hoje posso achar uma pessoa maravilhosa, amanhã já não acho tanto. Ou hoje acho uma pessoa horrível, amanhã eu olho e falo, peraí, mas essa pessoa está me ensinando uma coisa muito interessante. Então, assim, nossos maiores inimigos podem ser nossos grandes mestres. Isso tem tudo a ver com a arte marcial, né? Total! Total! Então, assim, de novo, não é o que me disseram para achar das coisas e não é também um significado fixo, imutável, engessado. Tá tudo mudando o tempo inteiro, né? Então, assim, é muito interessante falar não existe o outro. Não existe mesmo, porque o outro é o que eu significo que ele é. Ele O não outro tem só um existe através da significado gente. próprio. Ele é um... Exato, é um espelho, é um reflexo. E aí, só mais uma coisa da caverna, quando você traz a caverna, tem uma coisa bem interessante, né, da caverna de Platão, porque no mito da caverna de Platão, as pessoas estão lá dentro, olhando para as sombras, achando que é a verdade,
sendo que o mundo real mesmo está lá fora da caverna. E eles estão reagindo com a sombra, que seria a ilusão, né? Que seria a não realidade. E aí eu comecei a pensar que, caramba, essa sombra, esse mundo das sombras e o mundo da ilusão, que no mito é o dentro da caverna, na verdade é o lado de fora na nossa vida. E esse mundo lá fora, da realidade, das pessoas reais, é o que está dentro da gente, é o nosso mundo interno. Porque através desse mundo interno a gente pode sentir as pessoas. E não só olhar o cabelo, a cor da pele, a profissão, né? O que essa pessoa vibra? Essa é a verdade da pessoa. E o que é que eu vibro? Essa é a minha verdade. Então, faltam 5 minutos. Eu quero mais 5 minutos dá para você trazer muita coisa. Nós vamos ter que fazer mais, hein? Com certeza, amigo. Eu separei duas, eu adoro frases, né? Eu acho que as frases de impacto, elas têm um efeito de mexer internamente conosco, independentemente do contexto que ela foi dita. Eu separei duas. Tu falou em amor e ódio, e tem uma frase do Érico Veríssimo, no Arquipélago, lá no Tempo e o Vento, que é a seguinte. Eu até separei, deixei anotado aqui para ler direitinho, que é: o amor está mais perto do ódio do que a gente geralmente supõe. São o verso e o reverso da mesma moeda de paixão. O oposto do ódio, do amor, não é ódio, mas indiferença. E isso me marcou. Que é a insensibilidade, né? Porque o amor e o ódio vira assim num minuto. É até o princípio da polaridade do Hermes Trismegisto. E a indiferença é o não sentir, né? Exatamente. Então a indiferença é o que ou a opressão, a indiferença para mim é a pior forma de opressão, é o que o Jung fala: tudo que tu nega te domina. Então sempre que eu sou indiferente a algo, aquilo vai para o inconsciente e passa a me dominar. Então é mais grave uma opressão passiva no sentido de indiferença do que uma opressão ativa, porque a opressão ativa tu tem ainda o que fazer. Se nós viramos senhores e senhoras do gelo e somos indiferentes o Milton Bonder fala sobre isso, né? Não podemos perder a capacidade de nos horrorizar com as coisas, porque senão a gente não muda, não transforma. Não é sofrer com isso, mas não é ser indiferente à dor, ao amor, a nada. A indiferença é o pior para mim, sinestésico plus, a indiferença é o que me causa o maior dos sofrimentos em função da relação com as pessoas. E aí, uma frase que eu trouxe, uma passagem de um poeta que eu estou lendo agora, que é o Charles Bukowski. E o Bukowski teve uma vida muito louca, né? Nem vou falar sobre ele agora, mas que ele diz isso, a frase é a seguinte: todos nós vamos morrer. Que circo! Só isso deveria fazer com que amássemos uns aos outros, mas não. Conseguiu ouvir? Não. Caiu. Tá, vamos de novo. Falta 1 minuto. Minuto. Vamos lá. Todos nós vamos morrer. Que circo! Só isso deveria fazer com que amássemos uns aos outros, mas não faz. Somos aterrorizados, esmagados pelas trivialidades, somos devorados por nada. Então, para que eu realmente entenda o que eu quero da vida, para que eu tenha performance, eu preciso ter clareza do que eu quero. Porque aí, tendo clareza do que eu quero, eu vou fazer o que eu preciso fazer para ter a performance. Essa eu acho que é o recado final, assim. Amarmos uns aos outros. E a base do amor é o amor próprio, né, amigo? Que não é você pensar só em si, é você pensar em si, você cultivar esse amor para poder amar alguém, né? É o mesmo modelo de relação, né? Gente, olha, gratidão a cada um aqui. Amigo, eu te amo. Muita gratidão por estar aqui nessa conversa. Super recíproco esse amor. Muito lindo. Deixa aí suas palavras derradeiras. Olha, gente, primeiro, grato pelo tempo de vocês, porque eu não posso devolver o tempo que nós usamos juntos aqui, eu não posso devolver. Então, eu espero que esse tempo que vocês investiram em nós
esteja lá na linhazinha de investimento e que dê muito fruto. Então, invista em você e se transforme num veículo de amor e de alívio da dor e uma referência no mundo que está tão carente de referências positivas. A gente está precisando de mais referência positiva. Obrigado, Ingra, por você ser uma dessas referências positivas. Obrigada, obrigada. E muito honrado.